Porque a questão aqui não é se você defende direitos humanos ou se você acha que bandido bom é bandido morto. A questão é que se você reconhece que há um problema com o narcotráfico, que a criminalidade é um problema, a questão é, uma operação policial dessas contribui para aumentar ou diminuir esse problema? Eu sou Marcos Valério XR, no dia 12 de maio de 2021, e há menos de uma semana tivemos a operação policial que já está sendo chamada de chacina, massacre do Jacarezinho, e que tem gerado uma série de discussões e deflagrou uma das mais incríveis competições de burrice que eu vi nas redes sociais. Eu, evidentemente, sempre me coloquei como uma pessoa bastante refratária à ideia de consumo de drogas. Eu tenho aversão pessoal a entorpecimento, inclusive de álcool, e eu não tenho nenhuma simpatia pelo tráfico, por traficante, e menos ainda por usuário de drogas. Mas a questão deveria ser exatamente essa, porque nós temos aí um outro tipo de problema. Sem entrar no mérito do delírio de quem defende descriminalização de drogas, uma pauta completamente insana, e sem entrar também nesse viés completamente incapaz de distinguir todas as nuances do problema da criminalidade e do narcotráfico, o fato é que surgiu, principalmente pelo lado, inclusive, de muitas pessoas que eu sou alinhado ideologicamente, uma total incapacidade de perceber o que está acontecendo aí por trás, embarcando num discurso fácil de ser confundido com um discurso bolsonarista. Um discurso de um tipo de repressão à criminalidade extremamente estúpido e ineficiente para qualquer efeito prático. Eu, pessoalmente, tenho muito pouca inclinação a me apiedar desses casos, mas eu tenho que pensar de forma prática, de uma forma fria, e também sim, de uma forma humanitária, dependendo do modo como você enfoca a questão. Agora, o ponto é que, objetivamente, independente de sua opinião subjetiva sobre o fato, é fácil afirmar que essa operação policial foi um absoluto desastre. Não tem o que comemorar, não faz sentido louvar essa situação. Eu não estou recriminando a atitude dos policiais, mas todos os passos, desde o planejamento, a execução e até o pós-operatório, todos são absolutamente desastrosos. A operação já começou errada, porque tem uma decisão do STF coibindo operações policiais desse tipo durante a pandemia. Pessoalmente eu sou contrário a essa decisão, mas o fato é que ela existe. E essa operação policial já começou desrespeitando, então ela já começa com esse problema. Segundo, qual que é o objetivo de uma operação policial? Polícia não é esquadrão de extermínio. Se você apoia o esquadrão da morte é uma coisa, mas o objetivo de uma operação policial, nesse caso, claramente, tinha um mandato de prisão contra uma certa quantidade de indivíduos suspeitos, e você tem que ir lá e efetuar. Seria um sucesso se você expedir um mandato de prisão contra 20 pessoas, você vai lá e prende essas 20 pessoas. Se você expede um mandato de apreensão de tantas armas, você vai lá e apreende tantas armas. Mas não foi nada disso que aconteceu. Sob a alegação de que haveria um aliciamento de menores em um determinado local, enviou-se uma operação cujo primeiro ato foi causar a morte de um policial. Para você ver a falta de planejamento, a falta de cuidado. Assim que saltou do carro, o policial tomou um tiro na cabeça. Para você observar que não teve uma logística, cara, não teve uma inteligência aí por trás. Vendo o companheiro sendo morto, eu entendo a reação daqueles demais policiais que procuraram promover aquela retaliação. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas o fato é que, se havia algum controle operacional, ele foi perdido nesse exato momento. E aí o que aconteceu? Ao invés de efetuar os tais mandatos de prisão, na verdade a maioria nem sequer foi localizado. Alguns dos que tinham esse mandado expedido foram mortos, o que não é o objetivo, porque o objetivo é prender e não matar. E gerou essa situação toda que, além de causar a morte de um policial, ainda vitimou também duas pessoas que não tinham nada a ver com o assunto por questão de bala perdida. E no final das contas recolheram o quê? Uma quantidade praticamente insignificante de armas, drogas e munições. Insignificante comparado com outras apreensões que nós vemos por aí, inclusive está sendo muito debatido a quantidade de armas que foi apreendida num condomínio associado ao do nosso presidente da República, né? Onde houve uma apreensão maciça sem disparar um único tiro, sem uma única vítima. Ok, chegando lá, você olha a ideia. Se a ideia era entrar num local onde está havendo associação de menores, se pressupõe que haveriam menores ali, crianças e adolescentes. E você entra com uma operação armada, onde mata mais de 20 pessoas, isso faz algum sentido para você?
Ao promover essa execução toda, e segundo vários relatos, realmente haviam crianças ali dentro, haviam famílias, gerou essa quantidade incrível de mortes, como nós sabemos muito bem que isso vai gerar um problema muito sério, não só interno, mas até do ponto de vista internacional. E qual o resultado? Não, foi um desastre, tem que deixar isso claro. A operação foi completamente desastrosa. Esse é o primeiro ponto. Com relação à mortalidade em si, tudo bem, alega-se que todos os mortos eram criminosos, ou pelo menos tinham ficha policial. Observando as informações recentes, se sabe que isso aí não é exatamente correto. Evidentemente, muitos ali que morreram tiveram uma reação armada. Outros já nem tanto. Eu acho praticamente impossível que não tenha morrido pelo menos alguns inocentes de bobeira nessa história. Só que a questão não é você se preocupar especificamente com uma situação ou tal ou outra, se é uma questão humanitária, que é uma questão que merece ser levada em consideração também, mas o ponto é pensar de forma pragmática. Pensa grande, pensa para além daquela rivalidade entre a própria polícia, entre os próprios traficantes. Pensa para além da raiva legítima que a população civil tem contra os criminosos. E pensa também, além do fato de que existe sim abuso por parte da polícia que vitima inocentes, que frequentemente pessoas que não têm nenhum envolvimento com crime têm seu domicílio invadido e às vezes são mortos de bobeira. Isso acontece. Mas vamos pensar além disso. A questão é, essa operação, do modo como foi executado, vai melhorar ou piorar a situação do narcotráfico em si? Piora, não tem como não piorar. Essa é uma questão de senso mínimo de realidade. Não tem o que comemorar aí. O que aconteceu? Se você prendesse todos aqueles que foram expedidos mandado de prisão, você poderia fazer interrogatórios e por meio deles se chegaria a instâncias superiores do tráfico, porque não teve nenhum chefão da droga preso ali. Você chegaria aos contatos dos distribuidores, aos outros traficantes, você poderia desbaratar toda uma rede de tráfico de drogas. Mas você matando todo mundo, você não consegue fazer isso, não tem mais como interrogar. Você criando esse vácuo de poder, agora não vai chegar lá o Estado pacificar aquela área toda e acabar com o problema. Não, esse vácuo vai ser preenchido por outras quadrilhas de narcotraficantes. E é um ponto que tem que ser sempre bem posicionado, que é uma coisa que muitos desses defensores malucos de discriminação de drogas, que eles falam que esse ponto em si é verdade. O problema primordial do tráfico de drogas é que uma vez que você estoura uma quadrilha qualquer e você promove uma grande apreensão e você consegue desbaratar uma célula, você diminui a oferta de drogas no mercado, que significa que o preço sobe e o negócio se torna mais lucrativo. Então se torna mais atraente, fazendo com que tenha mais gente disposto a arriscar mais. Então tem um problema mercadológico aí envolvido. Uma operação dessa pura e simples não vai resolver esse problema. Até pelo contrário, pode até piorar em várias questões. E tem o vácuo de poder vai ser preenchido por outras quadrilhas. E o que foi morto aí foi raia miúda. Então não tem como uma situação dessa melhorar. E do ponto de vista humanitário, então, pelo amor de Deus, né? E do ponto de vista humanitário, meu amigo, não é ter peninha de bandido, não, porcaria. É você saber que aqueles sujeitos ali, eles têm relações com outras pessoas. O que você vai dizer para as mães desses caras que foram mortos, para os irmãos, para a família, para os filhos, que com certeza eles têm? Você acha que isso não retroalimenta uma situação? Que alguém que tem uma associação com eles vai ficar com mais raiva ainda da polícia? Não vai reagir posteriormente de forma ainda mais letal? Se todos tivessem sido presos, tudo bem, isso já seria uma outra abordagem. Mas a partir do momento que você simplesmente executa, ainda por cima, numa operação legítima, você gera um confronto direto entre o narcotráfico e o Estado em si. Pior do que seria se fosse esquadrões da morte operando de forma informal. Aí surge até a suspeita, como já tem alguns dizendo por aí, que na realidade essa operação foi ordenada pelo próprio Bolsonaro, né? Se foi, temos que admitir, é genial. Porque desvia o foco da questão da CPI, uma vez que a esquerda não vai falar mais de outra coisa, e passa um recado excelente para o seu eleitorado, que sempre apoiou esse tipo de operação estúpida mesmo. A questão não é, como eu estou falando, não é se você é a favor ou não do traficante, você tem uma certa eficiência na minimização do impacto do crime na sociedade. E uma operação dessas não tem. Uma operação dessas piora as coisas. Ele passa esse recado para o seu eleitorado que gosta disso, ainda sai como alguém que confrontou o STF, mais uma vez, né, violando uma decisão, e passa aquela mensagem de que está fazendo alguma coisa de acordo com aquela pauta de segurança original que o elegeu.
É um golpe de mestre, se isso foi realmente nesse sentido. Mas deixando isso de lado, o que eu quero deixar claro é pensar de uma forma pragmática, pensar de uma forma maior. Independente de você ter considerações humanitárias sobre criminosos, ou independente de você ter uma raiva passional contra criminosos. Todas as coisas que eu considero perfeitamente legítimas, eu não quero entrar nesse ponto. A questão é pragmática, a questão é pensar grande, é ter uma noção do que realmente melhora ou piora a situação de um problema que em si é insolúvel, mas pode ser administrado. E a mim é muito claro que uma operação repleta de erros, completamente desastrosa como essa, não tem como melhorar. Além de ter causado a morte de um policial e de ter vitimado 2 inocentes que não tinham nada a ver com o assunto, que por sorte não morreram, receberam balas perdidas no metrô lá na PQP, além do gasto de todas as irregularidades, do problema de investigação que vai gerar, do desgaste de imagem internacional do país, o fato é que isso piora a situação. Não é assim que funciona. Os poucos países que têm conseguido algum sucesso no combate ao tráfico de drogas, que, como eu já falei no outro vídeo, a guerra às drogas é uma fraude, não pelo motivo que o pessoal gosta de dizer por aí, não, por outros motivos, mas os poucos que têm tido algum sucesso nesse sentido, não é simplesmente executando gente, é agindo com uma forma mais inteligente. Para mim, muito melhor seria se todos esses que morreram tivessem sido presos. Tomara que alguns se regenerem, vira crente, desde que não vira bolsonarista, mas pelo menos você não retroalimenta uma onda de violência que vai se propagando indefinidamente, que é uma das estupidezes mais primárias, é você achar que você consegue deter um ciclo de violência, aumentando isso de violência, você só vai piorando. Isso é uma lição clara que a natureza nos coloca sempre e que infelizmente a maioria das pessoas não se recusa a admitir. E eu até, por alguns motivos até compreensíveis, uma vez que é muito difícil, você que está numa situação tal, foi vítima, direta ou indireta, de uma violência qualquer, você não querer reagir na mesma moeda. Eu entendo isso perfeitamente. Eu mesmo não sou nenhum santo, possivelmente reagiria também de uma forma, se eu fosse vítima de determinada situação, poder reagir de uma forma que eu próprio condenaria se fossem outros. Mas a gente tem que pensar além disso. E pensar além disso, né, se ficar se deixando envolver por paixões de querer ver bandido morto. Nem se sabe exatamente quais são os bandidos aí nessa história toda, que tem vários indícios que alguns ali não tinham nada a ver com o assunto. Também não ficar nessa de ficar defendendo narcotraficantes por um romantismo tolo ainda por cima, para defender o mercado de drogas em si, que é aí que está o pior ponto. E é aí que chega o X da questão. Mas qual que é a solução? A minha solução eu já anunciei mais de uma vez nesse canal. Deixo os links aí daqui a pouco. O problema do tráfico de drogas é que existe uma cultura de apologia ao entorpecimento na nossa sociedade, encabeçada principalmente pelo álcool. A idolatria do álcool, a idolatria da bebedeira, o modo como se vê o entorpecimento por meio de drogas legalizadas é o problema. É você ter toda uma tradição até de coação, de praticamente você obrigar os mais jovens a beber álcool. Isso eu digo de experiência própria. Cheguei numa fase do fim da adolescência, onde não é que eu passei até a oportunidade, o direito de beber, não, foi coagido a beber pela família. A sorte é que eu sempre fui um camarada meio rebelde, então chegou no momento, bebendo aquela porcaria daquela cerveja que eu dei, quer saber, não vou beber essa porcaria aqui mais não, dane-se. Voltei para refrigerante. Mas infelizmente muitos jovens por aí não têm essa força de vontade de se impor pela própria individualidade. Existe toda uma tradição para coagir as pessoas a se entorpecerem. E se você faz isso com uma droga legal, que moral você tem para questionar aquele que se droga por drogas ilegais? Principalmente quando algumas das drogas ilegais são até menos lesivas do que o próprio álcool em si. A questão está aí, a questão está nesse incentivo. E o pior, também na leniência com o usuário de drogas. Porque teria que ser o contrário, a gente tinha que punir o consumo de drogas também. Não basta você punir apenas o traficante. A porcaria da neo-esquerda sabe disso. No momento em que propõe punir o cliente da prostituição, em vez das próprias prostitutas. Porque você entende que se existe uma demanda, se existe um mercado querendo, existem pessoas dispostas
a pagar caro por esse serviço, vai ter quem ofereça, não tem jeito. O serviço não surge para criar a demanda, não. A demanda vem primeiro. Então o pessoal sabe disso. Então quem defende a liberação de drogas é principalmente no interesse do desgraçado usuário, que é quem financia toda essa cadeia desse crime. E, no entanto, cada vez mais é liberado. É sempre colocado como uma espécie de vítima, como um viciado que tem que ser tratado. E chegando ao ponto de defenderem a descriminalização total das drogas e tratar o problema apenas como saúde pública, como se todo mundo tivesse a noção e o bom senso de, mas se eu tiver tendo um problema, eu vou lá e me trato voluntariamente. Não! A gente sabe que não funciona assim. Então, entre as medidas que terem que se tomar para realmente solucionar esse problema, seria repressão ao consumo e ataque sistemático a essa cultura da apologia do entorpecimento. Coisas que eu já debati em várias ocasiões, que não vou me repetir aqui. Dentro do nosso quadro extremamente pervertido, dessa sociedade degenerada, onde você tem todo um mercado consumidor, em geral abastado, disposto a pagar caro por esse tipo de entretenimento entorpecido, não tem como não surgir uma oferta, principalmente levando em conta essa questão de distinção de classe aí, que o consumidor é, em sua maioria, abastado. E eu sei muito bem que tem gente que tem todo esse discurso aí moralista, às vezes até anti-droga, anti-traficante, e é usuário também. A hipocrisia desse pessoal dá nojo. Ao mesmo tempo que tem aqueles que são incapazes de ver todos os problemas que o seu vício, que o seu mau hábito, que a sua fraqueza mental e moral causam na sociedade. E ainda querem posar de moralmente superiores. Mas dentro dessa sociedade que está assim, do jeito que já está, o máximo que a gente pode fazer é minimizar o impacto disso. E a minimização desse efeito não vai ser obtida mediante o aumento da violência e o aumento da matança. E aí, não importa a sua opinião sobre o traficante ou não, sobre a pessoa em si, o fato de você desumanizar aquele pobre infeliz lá que às vezes tem naquela opção maldita a melhor para ele se conseguir obter lá um ganho significativo, ao passo que você isenta de crítica o playboyzinho das zonas nobres que estão lá financiando essa porcaria. Mas uma coisa é certa, o aumento sistemático da violência não vai melhorar essa situação. A situação do narcotráfico segue daí para pior. E a nossa presidência, o nosso governo de miliciano, de criminoso, de assassino, não vai fazer nada para melhorar isso. Mas eu fico por aqui. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 12 de maio de 2021. Obrigado por sua atenção e desculpe o mau jeito.